Então vamos lá para a nossa terceira aula do nosso curso de Sistema de Gestão Integrado, ainda falando da questão da interpretação das normas. Vou colocar no modo apresentação aqui, e continuando a interpretação da SE 8000, 2014. Primeiro aqui duas definições relevantes na questão do item 2, né, que é o trabalho forçado obrigatório, que é a questão do que é trabalho forçado obrigatório. Em resumo, é aquele trabalho que o cara está fazendo onde ele não se ofereceu, não é de maneira voluntária. Ele está sendo forçado através de ameaça, punição, dívida. Nós temos que trabalhar para pagar essa dívida. Tudo isso é caracterizado como trabalho forçado ou obrigatório. E a questão aqui do tráfico humano, né, é o recrutamento, a transferência, o alojamento feito por meio de ameaça, força, engano. Então, prometo que você sair daqui para um outro país, eu prometo para você, você vai trabalhar nisso, naquilo, vai ganhar um ótimo salário, chego lá, coloco você num quarto, começo a explorar o seu, o seu trabalho, tudo aquilo que eu falei para você era uma mentira, e eu começo a ameaçar você, os seus familiares, e você acaba ficando preso em outro país e prestando esses tipos de trabalho obscuros. Então vamos aqui para a interpretação do item 2, então tenho aqui o subitem 2.1, e novamente aparece a questão do a empresa não deve se envolver ou apoiar, a questão do trabalho forçado ou obrigatório. Então, novamente, eu não tenho nada dentro da minha organização. Quando você estava pensando na implementação do seu sistema de gestão, ou você está fazendo auditoria, você não verifica. Você verifica lá que a organização não tem essa prática. Mas aquela terceira, que a empresa contratou, trabalha com esse tipo de política, do trabalho forçado. Aquela subcontratada também. Você ali, o seu fornecedor tem essa prática. Então você está envolvido, né? Você está de alguma maneira apoiando. Então este item ele deve ser novamente, né? Deve ser auditado fora das barreiras da organização. Você precisa abrir essa pluma de auditoria muito além das paredes da organização. O 2.1 também traz aqui a questão da empresa, né, segurar documentos originais do trabalhador, para forçar ele a trabalhar. Então, saí daqui, fui para outro país, fui trabalhar, o meu empregador segurou o meu passaporte. Sem o passaporte eu não consigo sair do país, e ele usa ali aquilo como uma forma de ameaça para me obrigar a continuar prestando serviço. Caso eu me recuse, ele toca fogo lá no meu passaporte, eu não devolvo, e eu vou ter um monte de complicação. Então, no ato da contratação, tem que ter muito cuidado. A empresa que você está fazendo auditoria, ela não pode ficar lá com o documento do pessoal durante muito tempo, né? Tem que devolver o mais rápido possível. Então você vai verificar a política de contratação, os procedimentos lá de retenção de documentos de funcionário, esse tipo de coisa. Na pasta do funcionário, sabe, a pasta de registro de trabalho, se não tiver a xerox dos documentos, isso é estranho. Assim, mas cadê a xerox do documento? Pode ser um indicador que não existe xerox lá do documento, porque em uma gaveta secreta estão os documentos originais dos funcionários. Em campo, para você fazer essa auditoria, você pode fazer a auditoria e falar para o funcionário: olha, amanhã eu gostaria que você trouxesse a sua carteira de trabalho, o seu RG. Caso o funcionário não apareça, pode ser, né, existir a suspeita aí que o funcionário, os documentos originais do funcionário estão retidos. No 2.2, nem organização, nem qualquer entidade fornecedora de trabalho. Então veja, a organização não pode, aquela entidade que fornece trabalho, né? Não estava nem só de trabalhador, fornece trabalho, né, para a organização que você está auditando, deve, né, reter ou salário, ou benefícios, ou bens, ou documentos, a fim de forçar a pessoa a continuar a trabalhar na organização. Então você está trabalhando, o cara paga parte do seu salário, fala: não, mês que vem eu acerto tudo, e aí vai segurando, vai te enrolando, vai pagando lá para o funcionário o salário meio que partido, e o funcionário fica naquela dúvida, né? Nossa, se eu sair daqui eu perco tudo que o cara tem lá para me pagar. Então isso caracteriza também forçar
o trabalho forçado ou obrigatório. E a questão do documento que a gente falou. Então, qualquer coisa que você segure do funcionário, você, a organização, segura do funcionário, pode caracterizar o trabalho forçado ou obrigatório. Isso aqui você vai auditar os olerites dos funcionários para verificar a questão do pagamento. Você vai auditar as contas, né, junto com o pessoal de contabilidade, as contas da empresa para ver as saídas, para ver se esses pagamentos estão sendo feitos. Vai entrevistar o funcionário também para saber como está essa questão de receber os salários, benefícios, documentos. Ok? No 2.3, né, a organização ela deve assegurar que nenhuma taxa de emprego ou custos estão sendo cobrados do funcionário ou do pessoal, como a norma aborda. Então, um exemplo, quando um funcionário é contratado, ele precisa fazer os exames médicos admissionais para entrar na empresa. De forma alguma, o valor desse exame deve ser descontado do funcionário. Então, isso aí é um custo que não pode ser absorvido pelo funcionário. Ou, ainda dentro da segurança do trabalho, a empresa tem que fornecer os equipamentos de proteção individual para o funcionário e ele cobra o fornecimento desses equipamentos. Também não pode, esse custo é da empresa. Ou aquela questão, você contrata uma empresa especializada em mão de obra, a empresa especializada em mão de obra te fornece os funcionários e esta empresa mensalmente, ou mesmo que seja de uma maneira única, cobra uma taxa do funcionário, uma taxa de garantia de emprego. Olha, você tem que pagar essa taxa que é para garantir o seu emprego dentro daquele meu cliente, dentro daquela minha conta que nos contratou para fornecer mão de obra. Então isso é proibido. Então você precisa também auditar essas fornecedoras de mão de obra para verificar se não existe essa questão da cobrança da taxa ou custos relacionados à contratação. No 2.4, então, é a questão da liberdade do direito de ir e vir. A empresa ela não pode segurar o funcionário dentro das suas instalações depois do cumprimento da jornada de trabalho padrão. O funcionário tem que ter essa liberdade de cumprir minha jornada, posso ir embora. Então, essa coisa, se o cara ficar preso ali, pode caracterizar também trabalho escravo. E a liberdade do encerramento do contrato. O funcionário fala assim, eu quero encerrar o meu contrato. Claro que essa liberdade também tem proteção para a organização. A liberdade é feita dentro de um prazo, né, razoável para a organização conseguir contratar outra pessoa. Mas a organização de maneira nenhuma pode falar, não, você não tem direito a pedir demissão. Você só sai daqui quando eu quiser, quando eu deixar. Então isso também é crime. Né? E aí você vai fazer aquelas entrevistas com os funcionários, você vai verificar lá encerramentos de contrato de trabalho para verificar se isso aqui acontece ou não. Nem a organização, nem a entidade fornecedora de mão de obra, né, deve apoiar ou envolver o tráfico humano. Então, aqui é um meio que chover no molhado, você tem que verificar se o seu cliente ou os clientes do seu cliente estão envolvidos com tráfico humano. Isso aqui é mais difícil, isso aqui chega até o caso de você precisar consultar entidades públicas para ver se existe algum tipo de denúncia, algo já registrado, algum BO aberto, com relação àquela empresa é suspeita, é investigada em algum inquérito de tráfico humano ou de trabalho escravo. Aqui, com ênfase maior, isso aqui não é um item, é uma observação, uma dica, né? Uma ênfase maior para as agências privadas de emprego. Então, a organização ela deve realizar essas diligências às entidades que fornecem mão de obra para se certificar que elas não têm essas questões aí do trabalho escravo, do tráfico humano, do trabalho forçado. Então, se você chega no seu cliente para fazer auditoria e ele usa diversas empresas fornecedoras de mão de obra, obrigatoriamente o seu cliente tem que te apresentar relatórios de auditorias, levantamentos realizados a essas empresas que fornecem mão de obra, para justamente provar que ela toma este cuidado. Claro que você também vai fazer as diligências a esses fornecedores, para verificar também essas questões, mas um item
importante é, durante a auditoria do item 2, a empresa tem que te apresentar evidências que ela toma conta, que ela audita os fornecedores de mão de obra delas. Senão, isso já é, mesmo que não exista o tráfico, não exista o trabalho forçado, se a empresa não comprovar essas auditorias aos seus fornecedores de trabalho, você pode dar uma não conformidade para a empresa, porque ela não está cuidando, não está cumprindo e reforçando a sua política. Aqui algumas questões precisam ser observadas. Questão do treinamento, formação e capacitação. Isso é muito comum, a empresa treinar ou capacitar os seus funcionários. Quando existe acordo entre as partes, ou seja, vou financiar, a empresa vai financiar para o trabalhador 50% da faculdade. E o acordo entre as partes é o seguinte: você só pode sair da nossa organização 3 anos após concluir a formação, porque a gente quer usar o seu conhecimento, essa capacitação que a gente investiu em você, a gente quer ver ela sendo aplicada dentro da nossa organização. Isto, ok, isso pode. Agora, quando não existe acordo entre as partes, quando a coisa é feita por debaixo do pano, fala assim, não, vai lá, faz a faculdade que a gente vai pagar. O funcionário faz a faculdade e depois disso recebe a notificação. Agora, em forma de trabalho, você vai pagar o investimento que a gente fez em você. Então, mensalmente vai ser descontado do seu salário esta dívida que você adquiriu. Isso não pode, então não houve acordo. Então está acontecendo aquilo, né? Dívida paga em forma de prestação de serviço, proibidão. Se houver acordo, ok. Carta de demissão na admissão. Então, o funcionário é forçado a assinar já a sua demissão quando está sendo contratado. Então, você vai contratar e fala assim, mas já assim, só vou te contratar se você já pedir demissão aqui, e essa carta vai ser datada da 8 de 2019 e você já sabe que você está pedindo demissão. Então, é uma troca de direitos e isso não pode. Eu falo assim, olha, eu estou te contratando, mas você tem que abrir mão dos seus direitos através da assinatura dessa carta de demissão. Isso é crime, mesmo que as alterações da lei da CLT, isso ainda continua sendo crime. Você não pode confundir aqui a carta de demissão na admissão com contratos de trabalho com prazos pré-determinados. No contrato pré-determinado, o funcionário entra e sabe que depois de 5 meses o seu contrato vai ser encerrado, ou seja, o empregador vai demitir o empregado após 5 meses, como previsto no contrato. Então, o contrato com prazo pré-determinado é diferente desta carta de demissão que você assina já na admissão. Aqui é uma exploração porque você está forçando o funcionário a abrir mão dos seus direitos lá na verba rescisória. O tráfico humano, que é proibido, a restrição à liberdade de movimento, então verificar justamente essa questão, se o cara tem direito do IV, se existe pagamento de dívidas, de moradia, de alimentação, de vestuário, qualquer que seja, em forma de trabalho, e você tem que auditar as suas subcontratadas. Então, a questão aqui de auditar as subcontratadas, verificar se não existe envolvimento das subcontratadas com trabalho obrigatório ou forçado. E a questão do tráfico humano. E as horas extras de trabalho não voluntárias. Então, é permitido por lei, eu quero fazer 2 horas extras lá por dia, e todo mundo faz as 2 horas regulamentadas, só que durante a sua auditoria você verifica que as pessoas são obrigadas. Se ela não fizer essas 2 horas extras, ela começa a sofrer pressão dentro da empresa, começa a ser maltratado, excluído, assédio moral. Então, o que é proibido aqui é o fato da hora extra não ser voluntária. O cara tem direito de escolher se ele quer ou não fazer essas 2 horas. Às vezes ele quer aumentar um pouquinho lá o salário, quer ganhar uma coisinha a mais. O que não pode acontecer é você perceber na auditoria que as pessoas são forçadas.
Aí você, novamente, a entrevista com o funcionário, sei lá, a empresa pode apresentar a carta, né, cartas de próprio punho do funcionário, relatando que realiza hora extras de maneira voluntária. Então, investigar isso, verificar essas questões, de repente até junto com o sindicato, para ver se não existem reclamações lá no sindicato, ações trabalhistas onde as pessoas reclamaram do quesito de serem obrigados a fazer hora extra. Beleza? Então, esse é o item 2, o item curtinho, né, também vai, basicamente, os quesitos são muito parecidos com o item 1. Na próxima aula, vamos falar aí do item 3 da SA 8000, versão 2014, interpretação e como auditar e o que verificar dentro desses itens. Beleza? Valeu, pessoal!